Eu duvido que eu vou conseguir gravar esse vídeo, editar e publicar antes das 8 da noite, então lá pelas 8h30 eu faço a publicação desta peça que você está assistindo. Antes que você me pergunte, tô com um lookinho diferente porque é a última apresentação de corais do ano. Isso aqui, para quem não sabe, não vai me matar, não vai me enforcar, é um diapasão. Eu sei, tá sujo, mas é o meu elemento para encontrar afinação a partir do Lá 440 Hz. Quem entende música sabe do que eu estou falando, e eu posso gravar um vídeo sobre isso no futuro. Mas vamos falar de Botafogo? Tá difícil colocar isso aqui no pescoço. Vamos falar de Botafogo. Antes de mais nada, eu proíbo que torcedores rivais do Botafogo fiquem zoando com a cara do time. Tá proibido hoje. Tá? Não que eu não goste da zoeira, eu não quero ser moralista nem politicamente correto, mas é muita sacanagem zoar o Botafogo hoje porque tomou de 3-0 do Pachuca. E vou explicar por quê. Torcedores do Botafogo, eu estou do lado de vocês. Vocês venceram a Libertadores de uma forma linda, venceram o Campeonato Brasileiro com muita competência e não é perder para o Pachuca que vai fazer com que essa temporada vá por água abaixo. Pelo contrário, eu disse no vídeo que eu falei sobre a Libertadores e reforcei isso no vídeo sobre o Botafogo campeão brasileiro, que não seria fácil, que passaria bem longe de ser fácil ganhar do campeão da CONCACAF. E aconteceu exatamente aquilo que eu disse. Com alguns matizes que atenuam a culpa do Botafogo, dos eventuais erros táticos e decisões do treinador, sim, eu acho que tinha que ter entrado com força máxima, mas, por outro lado, eu não estou na cabeça dos jogadores, eu não estou na cabeça do treinador e eu não sei como esse time estava nos aspectos físicos. Eu chego lá. Porém, há muito tempo que o futebol mexicano dá trabalho. Os times brasileiros têm que dar graças a Deus que o México não é um país convidado na Libertadores. Caso contrário, neste momento seriam os principais adversários do futebol brasileiro na conquista do título principal das Américas. Seria das Américas se o México participasse. Porque o futebol mexicano tem grana, tem capacidade técnica, domina a CONCACAF há muito tempo. Então, não é demérito. É um jogo de igual para igual. Pode ter acontecido do Botafogo, do treinador do Botafogo, ter utilizado de um pouco de soberba para poupar alguns titulares, acreditando que venceria esse jogo com relativa facilidade? Pode até ser, mas eu não cravo isso, porque eu não faço ideia do que se passa na cabeça desse povo. Eu não sei qual é o nível de cansaço desses jogadores, porque, convenhamos, o Botafogo está em final de temporada, onde o final da temporada do Botafogo foi enfrentar em sequência o Palmeiras num jogo decisivo para o título nacional, o Atlético Mineiro fora de casa numa decisão de Libertadores e o São Paulo, mesmo jogando em casa, precisando jogar em alta performance porque o jogo estava valendo o título nacional. É uma sequência muito dura. Além do calendário nacional ser cruel com qualquer equipe que chega na final da Libertadores e que chega ao Mundial Interclubes, ou Mundial de Clubes, ou Intercontinental de Clubes, que foi o nome que a FIFA deu para esse torneio para não confundir com a Copa do Mundo, o Mundial, que eles vão fazer no ano que vem, que o Botafogo vai representar o Brasil assim como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, enfim, os outros times brasileiros que ganharam a Libertadores nos últimos anos. Então, não dá para zoar o Botafogo. Não dá para zoar. Foi menos pior do que o Internacional eliminado para o Mazembe, o Flamengo eliminado para o Al Hilal, e mesmo na eliminação do Flamengo, o mesmo problema. A temporada terminando no final do ano. O Brasil, a Conmebol, indo na contramão do que a UEFA faz. E isso é um problema. O futebol brasileiro precisa parar de ficar com essa soberba, de achar que nós somos o melhor futebol do mundo, então o mundo que se curve às nossas regras, o mundo que se curve à nossa visão de futebol e à forma em como organizamos os nossos campeonatos. Não, não, definitivamente não. Tudo bem,
A Europa não tem o título mundial de seleções, mas pelo amor de Deus, você dizer que nos clubes a meca do futebol não está na Europa, é a mesma coisa de eu afirmar que a meca do basquete não está na NBA. Então, se bem que a própria NBA está querendo fazer um torneio com a Euroliga, com a Eurobasket, para ter uma espécie de intercontinental de basquete, porque eles querem medir forças com os europeus, uma vez que a seleção norte-americana suou para ganhar a medalha olímpica, ficou muito atrás no mundial, então até o basquete está caindo na real e percebendo que não tem hegemonia do esporte. Dito tudo isso, o torcedor do Botafogo pode, com algumas aspas, dividir o fracasso de hoje com a CBF. Porque é desumano você enfrentar o último jogo do Campeonato Brasileiro, pegar um avião, ir lá para a Casa do Chapéu, lá no Catar, a viagem é longa, condições climáticas totalmente diferentes do que estamos vivendo no Brasil neste momento. Não vamos nos esquecer que a Copa do Mundo do Catar aconteceu em dezembro, quando estava mais frio, ou melhor, menos quente. Menos quente. Então, longa viagem, logística desfavorável, apenas um dia para adaptação, recuperação de jogadores, treino tático para preparação para o jogo, pouco tempo para estudar o Pachuca. Tudo isso acabou influenciando contra o Botafogo. Nós estamos falando do melhor time do país. O futebol que o Botafogo entregou ao longo da temporada é melhor do que o que foi apresentado hoje. Mas eu sinto que o Botafogo, que jogou contra o Pachuca e perdeu para o Pachuca de 3-0, é um Botafogo que estava no limite. No limite mental, no limite físico, no limite psicológico. E tudo isso aconteceu, meus amigos, por conta de um calendário mal organizado do futebol brasileiro. E vai ser sempre assim enquanto este calendário prevalecer. A sorte dos times brasileiros no Mundial da FIFA, com 32 equipes, é que, enquanto as equipes europeias estarão no final da temporada, no meio do ano, o futebol brasileiro, as equipes brasileiras estarão no auge da temporada. A condição física para o Mundial do ano que vem vai ser muito melhor do que qualquer time europeu. Pode escrever o que eu estou falando, pode cravar o que eu estou falando. Vai ter um desnivelamento considerável na condição física dos times brasileiros em relação aos europeus, em relação ao de outros continentes, porque nós estamos na contramão. Vai ser o único momento em que os times brasileiros vão ter uma vantagem objetiva contra os europeus. Porém, perceba, as equipes brasileiras avançaram, ganharam a Libertadores e foram para o Interclubes. Ou caíram nas fases prévias, porque o Botafogo caiu numa fase que não era nem semifinal, ou caíram na final. E, coincidência ou não, mesmo que alguns times, como por exemplo o Flamengo, fez um grande jogo antes de ser eliminado, mas mesmo grandes times apresentando grandes performances, chegavam no segundo tempo e dava aquele bug, dava aquela pane, tal e como aconteceu com o Botafogo hoje. O Botafogo fez um grande primeiro tempo, jogou muito bem, teve as suas chances, mas o Pachuca foi melhor. E no segundo tempo, o Pachuca entendeu como o Botafogo estava jogando, neutralizou os avanços do Botafogo, impôs o seu ritmo e venceu o jogo com relativa facilidade. Porém, o Pachuca se preparou um mês para a partida de hoje. Faz muita diferença. É uma distância gigantesca. Então, não dá para zoar o Botafogo pela derrota. Foi injusto, no sentido de é desumano o que acontece com os jogadores e é muito desnivelado essa questão técnica, tática e psicológica. Não tem como. Foi um time que se preparou durante 30 dias para enfrentar esse adversário contra outro time que, no domingo passado, tinha que jogar em alta performance para garantir o título nacional. Tá nas costas, mais uma vez, o fracasso do futebol brasileiro no mundo, no mercado internacional, está nas costas do senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF.
Ele é o grande culpado de todas as principais derrotas do futebol brasileiro em 2024 e o Brasil encerra o ano no masculino com mais um fracasso. No pior ano do futebol brasileiro em toda a sua história. E não adianta torcedores de Flamengo, Fluminense e Vasco dizerem: ah, mas o Botafogo tinha a obrigação de ganhar. Não, não tinha. Não tinha. Se fosse o Flamengo, não conseguiria. Se fosse o Vasco, se fosse qualquer outro time, se fosse o São Paulo, não conseguiria. Se fosse o Palmeiras, também teria dificuldades e provavelmente não conseguiria. Simples assim. Então, o torcedor do Botafogo, tamo junto nessa, tá? Pode colocar na conta da CBF essa eliminação para o Pachuca. Não digo que eu avisei que seria difícil, e isso não é um ponto de crítica ao Botafogo ou aos torcedores, é apenas constatação dos fatos. Seria realmente um desafio muito grande, vindo de um ritmo muito intenso, enfrentar um time que estava mais descansado e tecnicamente mais preparado, e também preparado nos aspectos táticos, porque o Pachuca voltou melhor no segundo tempo, entendeu o Botafogo, neutralizou o Botafogo e superou a equipe carioca. Entendo que o Botafogo errou nos aspectos táticos por não colocar a força máxima contra o campeão da CONCACAF? Em parte sim, mas de novo, eu não sei o que se passa na cabeça do técnico, não sei como estão fisicamente esses jogadores, então não posso julgar com absoluta certeza de que foi um erro tático deixar alguns titulares no banco. Eu imagino que esses jogadores estão extenuados e qualquer tempo de descanso e adaptação, principalmente num fuso horário tão diferente como é o do Catar, seria válido para recuperar quem poderia fazer a diferença nas fases adiante. Mas, por outro lado, ficou claro que os reservas do Botafogo e o conjunto do Botafogo não era o suficiente para vencer um Pachuca que se preparou para isso e pode fazer sim um papel que dê um pouco mais de trabalho para o Real Madrid na final desse Intercontinental. Não dá para chamar de Mundial de Clubes porque a FIFA não quer. É isso. Esses são os meus 2 centavos sobre a eliminação do Botafogo contra o Pachuca no Intercontinental. E não tem. Isso aqui não é uma fala de alguém que está com inveja, tá? Eu gostaria que o São Paulo estivesse nessa condição. Eu gostaria que o São Paulo fosse eliminado por um Pachuca para poder dizer: bom, pelo menos tentamos. Tivemos uma temporada incrível, conquistamos os títulos que tinha para conquistar. Estou feliz como campeão brasileiro e campeão da Libertadores, mas mais do que isso não dá para fazer. Eu acho que é esse o sentimento que o torcedor do Botafogo deve ter, com muito orgulho da temporada que fez, com muita alegria por ter jogado ou participado de um jogo de um Intercontinental, enquanto que os seus rivais no Rio ficaram assistindo de casa. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho para dizer de incentivo para o torcedor do Botafogo. E sim, eu queria estar no lugar do Botafogo, queria estar no lugar de um time que teve a oportunidade de jogar um jogo internacional, um jogo de porte global, porque o São Paulo participou da Libertadores e, coincidência ou não, foi eliminado por esse mesmo Botafogo. E é isso, vida que segue.